Olá, Esteves, boa noite, telespectadores também. Há muitas novidades desta vez, mas é preciso que um ponto aí seja bem claro, e até já foi dito sobre isso, mas é bom realçar o fato de que muita gente que estava em planos de cadastramento anteriores e que, portanto, imaginavam que por estarem lá e ainda não terem sido contemplados, estariam imediatamente com algum privilégio desta vez. Absolutamente, a decisão que foi tomada da Prefeitura foi aquela de revogar as anteriores, significa dizer que quem estava antes já não está mais em processo seletivo algum para novas casas. Ou seja, essas pessoas que ainda por razões das mais diferentes impediram que muitas pessoas fossem contempladas anteriormente. Elas podem se reinscrever, mas aquela inscrição anterior já ficou revogada, isto é, não existe mais. É bom deixar isso bastante claro. Mas, por outro lado, esse processo, dessa vez, de cadastramento de pessoas interessadas em casas aqui populares na cidade, traz algumas novidades e até alguma modernidade. O mundo tem tratado a questão da relação homoafetiva de um outro modo nos últimos tempos e dando certas garantias que até então não tínhamos. Então, também esse processo seletivo, daqueles que amanhã poderão conseguir suas casas populares aqui na cidade, tem essa, não diria que modernidade, mas esse avanço de contemplar os casais homoafetivos. Mulheres que têm suas companheiras e homens que também têm seus companheiros, e desde que, porém, tenham filhos. Claro que não vai ser filho em comum, mas são filhos de relações anteriores, ou até os casos de pessoas de casais com essa característica, com esse perfil, e que tenham adotado. Esses podem, porém os que não têm esse perfil não poderão. É um avanço e é uma questão de incluir aquilo que a sociedade ultimamente tem chamado e aceitado, portanto, e trazido para o rol daqueles outros que antes somente esses casais, vamos chamar assim, convencionais, né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas estes é que podiam antes. Também aqueles que têm relações homoafetivas poderão nessas circunstâncias em que eu disse aí. Isso é um avanço, pelo menos um aspecto de modernidade, vamos dizer assim, que foi incluído também nesta relação. Bom, achei interessante um aspecto aí, o cuidado que teve o prefeito Chico Dumont, acho que foi interessante. Eu aqui sempre digo, é preciso criticar, né? No momento da crítica, quando ela é justa, tem que ser feito, mas achei um aspecto interessante. Essa de que ele poderia ter lançado esse plano de cadastramento o ano que vem. Legalmente podia. Só que também ele tem lá a sua expectativa de ser candidato à reeleição, ou no mínimo alguém de seu partido será. E aí alguém diria, poxa, esse cadastramento aí nada mais é do que o quê? Uma ação política eleitoral, alguém poderia suspeitar. E ele disse que lançou agora exatamente para que no ano que vem, quando ele poderia fazer isso, exatamente para não ensejar que alguém vá dizer que ele está abrindo esse cadastramento com interesse político eleitoreiro. O que muitos poderão ainda supor, tudo bem, mas ele pelo menos teve essa preocupação aí de não deixar que entendam isso. É interessante observar, porque você sabe, essa questão da reeleição é sempre muito complicada. Por mais que o sujeito não queira usar a máquina, inevitavelmente ela é usada, porque ele continua dentro da função. Então, no dia a dia, aquilo produz problemas, mas também benefícios, né? E uma vez candidato em condição desigual com o outro, que também postula o mesmo cargo, isso pode dar ele uma situação privilegiada, como de fato dá. Então, é uma situação muito estreita, essa de o sujeito estar no poder e ser candidato. É uma coisa que precisa mudar, a própria reeleição ser repensada e, quem sabe, transformar aí num mandato um pouco maior, de 5 anos talvez, essa pelo menos é a ideia que a gente acha melhor, 5 anos de mandato para dar um prazinho a mais para o sujeito fazer aquilo que ele prometeu, mas a reeleição não tem sido exatamente um modelo tão eficaz assim, Brasil afora. No entanto, isso é permitido e alguém poderia dizer, bom, então essas casas aí estão a serviço de votos. O prefeito tentou se desfazer dessa ideia, dizendo, não, se fosse assim eu lançaria no ano que vem. Eu estou lançando agora exatamente para não vir depois dizer que a abertura de cadastro de casas, até porque essas casas não virão tão cedo. Não virão ano que vem, eu posso dizer isso. E dá até para dizer que não virão em 2017. A prefeitura tem hoje
e foi anunciado cerca de 1 milhão de metros quadrados para finalidade de casas populares. Mas agora é todo um caminho que é longo, que vai depender de instituições federais, que vai depender de uma série de coisas. Aquilo que você que estiver cadastrando agora está pleiteando vai demorar um tempão para acontecer. Um dia virá, como veio para tanta gente que também esperou esse mesmo tempo todo, que se não é o tempo de quem tem o dinheiro para construir uma casa e imediatamente mudar nela, é o tempo que em geral demora. Por isso é bom ter bastante paciência, mas não deixa de ser um alento, porque a prefeitura diz, nós já temos a terra, nós precisamos cadastrar e depois andar com esse processo. E não há jeito de chegar a um destino se não tiver o primeiro passo. O primeiro passo está sendo dado agora. Boa noite, Esteves.